No ar, Cartão de Visita News. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Socred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Socred Mais. Baixe o app agora. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Fala pessoal, Haroldo Neto do podcast Cerveja Lenta, tô com a doutora Gabriela e a doutora Lidiane, terceira temporada do podcast. Quero mandar um abraço especial pro pessoal do Tati Comunicação e do Cartão de Visita News. Fique com Deus, muito obrigado. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Eu estou com o doutor Heraldo de Oliveira Silva, ele é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu costumo dizer que é o maior tribunal do Brasil, né, hoje, não é do mundo, né? Porque parece que da China tem um que é maior, né? Em número de processos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com 21 milhões de processos em primeiro grau e quase 900 mil em segundo grau, também é o maior em número de processos. Mas em número de desembargadores, é o segundo. Bom, doutor Heraldo, ele é bacharel em Direito pela USP em 77, pós-graduado lato sensu em Direito Privado pela Escola Paulista de Magistratura, que ingressou na magistratura em 7 de março de 83, como juiz substituto em Araçatuba, Campinas e Osasco. Como sempre, né, pela experiência, tem que estar sempre em alguma comarca e tal. Promovido a desembargador em 2005 na 13ª Câmara do Direito Privado, que integra até hoje. É presidente da Academia Paulista de Magistrados, pai de 2 filhas e 5 netos. Bom, são eles que mandam, né? E hoje, atualmente, presidente da Câmara do Direito Privado hoje, né? Por isso que... Da sessão de Direito Privado. Desde começando no dia 8 de janeiro desse ano. Doutor... Biênio 2024 e 2025. Eu queria que, como sempre, né, que faz parte da nossa história aqui, como é que começou essa vontade de ser
advogado e acabou chegando a desembargador, né? Porque sempre te pergunta, eu fui magistrado, tal, mas se você achava que ia ser desembargador, então eu queria que você falasse pelo início. Como é que foi isso? Na realidade, meu pai nunca imaginou que eu fosse fazer ciências jurídicas, né? Porque eu era bom de matemática e desenhava muito bem, então ele imaginava que eu seria um engenheiro. Inclusive, tive uma iniciação, eu com 16 anos, trabalhei na Borros do Brasil como iniciante de programação e a gente usava até a linguagem Assembly. Mas essa experiência tinha um interesse, que meu pai na época tinha uma imobiliária no bairro da Lapa, aqui em São Paulo, e a ideia era transformar e agilizar, que na época se tinha os mini computadores, que eles mais ou menos tinham 1,5 metro de largura, não, 1,5 metro de comprimento por 1 de largura, grandes, né? E se usava na época um cartão de perfurar para ser a memória. Então eu comecei a fazer isso daí, para depois implantar, para dar uma dinamização na imobiliária que ele tinha. E meu pai já era advogado na época. E como isso, depois da implantação, para mim não tinha mais interesse, aí comecei a tentar ver outras coisas que acabei vendo o que meu pai fazia e me interessou. E comecei naquela época, com 17 anos de idade, ver como é que funcionava o direito. E isso me despertou esse interesse e, graças a Deus, foi o que eu resolvi seguir. E se tivesse que voltar, faria tudo novamente. Agora desculpa, eu vou tirar a liturgia do seu cargo, mas você achava que chegaria a ser magistrado, não? Não, a princípio não. A princípio, você simplesmente põe lá 50 e tantos anos atrás, você não tem essa previsibilidade de futuro, né? Então, você vive mais o dia a dia. E aquele dia a dia, né? Cada dia vai te abrindo um novo horizonte. Aí comecei a me interessar pelo direito, fazer algumas coisas, e sempre fui focado em organização, né? E com isso, começar a organizar como é que se faz um contrato impresso, petições, que o foco lá no escritório era mais despejo, execuções, tudo isso. Então, tudo, na época, se levava para uma gráfica, fazia preparado, e era só preencher os claros para dinamizar. E esse foi o foco que começou a despertar e a ter o interesse. Até que comecei a ajudá-lo, até que verificar alguns andamentos de processo no fórum, e aquilo começou a me encantar. E a ponto de ter resolvido prestar o concurso para a Faculdade de Direito. Então, esse foi o que me chamou a atenção, né, naquela oportunidade. Agora, doutor Heraldo, USP, a gente fala, vamos prestar a Faculdade de Direito, mas na USP, como é que foi isso? Isso não é para qualquer uma na realidade, né? Tem essas coisas, né? O USP, bom, o cara ou tem uma certa vocação ou estudou muito também, né? Eu sinceramente podia dizer que eu era um CDF, né? Eu participei, o interesse anterior porque eu fui convidado, porque eu participei de Olimpíada de Matemática e fiquei em segundo lugar do estado. É aí que o pessoal da Borges veio me convidar para participar. E
mas aí eu vi a chance de poder prestar um serviço para a minha família, que era uma dinamização para o escritório, então por isso que foi. E a USP porque eu, sei lá, estudava lá, eu entrei na USP e na PUC, evidentemente, uma era paga e a outra era gratuita, então qualquer opção. Então você vai na gratuita, né? Então meu pai nunca gastou um tostão comigo em escola. Sempre foi grupo escolar, né, do estado, na época ginásio, colegial e depois a universidade que foi da USP. Bom, como pela sua experiência hoje, né? A gente vai falar, pô, o senhor é avô hoje. Então, pela sua experiência profissional e todo esse tempo, quando a gente fala, ah, não, a faculdade paga, a faculdade não paga, você acha que existe um paradigma nessa história de o cara que estudou na uma faculdade não paga, que seria a USP, por exemplo, teria uma força muito maior na curricular, no sentido de uma escolha, não preconceito, mas de uma escolha profissional, porque o senhor já deve ter feito parte, alguns anos, ou de bancada, uma espécie para novos juízes. E isso pesa no currículo, não? Atuei, inclusive, na escola de magistratura por alguns anos. Agora, Zé Carlos, te falo o seguinte, os livros são os mesmos. Tudo depende do aluno. Então, pouco importa a faculdade que você faça. Se você o fizer bem, você sairá bem. Então, depende da tua vontade, a tua gana de atuar. Os professores são ótimos, qualquer das faculdades, vão te dar a orientação e o que você deve seguir, qual o caminho a trilhar. E aí depende de você. Muitos vão em frente e conseguem atingir as metas que se pensou em ter na vida, outros param no meio do caminho. Isso em todas as profissões são dessa forma. No direito não é diferente. E como é que foi sua atuação quando você entrou como magistrado? Você, obviamente você trabalhou em Araçatuba. Araçatuba, inclusive, não sei se o senhor conhece, Araçatuba é a terra do Chaim Zaya, que hoje é o dono, é o presidente do grupo Tática de Comunicação que a gente transmite pela televisão. Inclusive tem um outro colega seu que eu entrevistei também que foi de Araçatuba esses dias, eu não me lembro quem foi. Sim. Mas Araçatuba, Campinas, Osasco, você pegou um nicho grande aí principalmente Campinas e Osasco são várias interessantes para trabalhar naquela época, né? Foi interessante. A opção por Araçatuba foi o útil ao agradável, né? Pelo seguinte, eu ingressei na magistratura ganhando 1/3 de quanto eu ganhava como advogado. E Araçatuba, eu tinha oportunidade de ficar um pouco mais perto, por exemplo, Ribeirão Preto, a Bauru também, né? Mas a irmã da minha mãe tinha ficado recém-viúva, não estava na casa dela, estava morando com minha prima, e a opção foi para morar lá, porque eu não iria pagar aluguel. Fui morar na casa da minha tia, porque os outros 4 colegas que foram, 3 também, na época, não, sem tanto recurso como eu, foram morar em pensão, perto da estação de trens. E um outro que tinha mais condições financeiras foi para um hotel. Então, até na época, de vez em quando, a gente ia almoçar no hotel para comer bem. E era uma forma. Então, foi para trabalhar lá, mas eu fiz uma carreira muito rápida, em razão das mudanças que ocorreram na magistratura. A minha filha mais velha tinha 4 anos, a minha filha mais nova, 6 meses, e a minha mulher fazia residência em medicina, no Hospital das Clínicas. E eu tinha que tentar voltar o mais rápido possível para ficar mais perto de São Paulo. Então foi o foco depois de 40 dias, houve uma possibilidade de remoção, e aí eu tracei um círculo em São Paulo, sem
100 quilômetros e deu certo Campinas. Já facilitou muito, porque eu ia e voltava todos os dias, porque em Araçatuba a minha esposa me deixava na rodoviária do domingo às 10 horas da noite, 11 horas saiu o ônibus das reunidas, chegava em Araçatuba às 7 horas da manhã, ia para minha tia e tudo mais, tomava um banho, me arrumava, Ia por 11 horas, fora. 11 horas por fora. E o retorno era o mesmo, né? Saía de Araçatuba sexta-feira, 11 horas da noite, 7 horas da manhã, estava ali na ponte da freguesia do Ana Marginal. Eu descia ali, porque eu morava na Vila Romana na época. Então, ou ia a pé ou pegava um táxi para me deixar em casa, que era o mais fácil. Aí, com essa vinda para Campinas, eu ia de carro, deixava na polícia rodoviária na Anhanguera, que não existia Bandeirantes naquela época, 1983, tomava o ônibus ali, descia na rodoviária. Nós tínhamos uma combinação de todos os juízes que moravam, juízes substitutos e alguns auxiliares de segundo grau, que era um cargo que existia na época. Tinha que estar 11 horas na rodoviária, depois se virava para ir. Aí tinha uma Kombi do fórum, nos levava para o fórum, trabalhava pelo mais, e 7 horas estávamos de volta, aí pegava o ônibus de retorno, descia ali, pegava o carro e ia para casa. No final de junho de 83, a possibilidade de ir para Osasco, eu fiquei, na realidade, uma semana. Por quê? Mês de julho, férias forenses, que a legislação na época era um pouco diferente. Hoje, cada magistrado flui do dia 5º dia útil de janeiro até o dia 19 de dezembro do mesmo ano, e tem o recesso. Mas naquela época, não. Então, hoje você escolhe quando você quer estar de férias, né, devido às circunstâncias. Mas naquela época você tinha que o mês de julho era férias forenses e o mês de dezembro também. Então, em Osasco, a possibilidade de ir para Barueri, que não tinha nenhum magistrado, e eu e uma colega, Maria Cristina, fomos trabalhar lá, que eram 3 varas, mas nós estávamos em 2. Eu acumulei a primeira e terceira, e ela ficou com a segunda vara. E eu perdurei lá. Em agosto, fui promovido para a minha primeira entrância, Paulo de Faria. Acabei não assumindo a comarca, que o tribunal tinha interesse que eu permanecesse em Barueri, que eu estava aí em agosto só na primeira vara, com 10 mil processos na época, e lá o serviço não era tanto. Então, permaneci até meados de novembro, quando fui promovido para a minha segunda entrância, que foi Caraguatatuba. Eu fui no final de dezembro para Caraguatatuba, fiquei até junho de 1985. Por que foi rápido? Na época eram 33 embargadores. Aí houve uma mudança, aumentou para 166. Para 66, desculpa. Depois, 126, 128, até a unificação no final de 2005. E todos foram passando aí para 360 desembargadores. Então, toda essa mudança facilitou essa deslanche na carreira. Tanto é que com 17 anos de carreira, eu já estava substituindo no primeiro tribunal de alçada. Hoje, para se chegar a desembargador, é 34 anos de carreira, ou seja, o dobro, pelo afunilamento da carreira e também pelo aumento da idade para que você pode permanecer no cargo até 75 anos. Então, são essas as vias crucis que se passou no começo. É engraçado
engraçado, né? As pessoas não imaginam que vocês passam para chegar, quando fala, pô, desembargador, para chegar na segunda instância. Eu fiz uma entrevista com o atual presidente do tribunal, o doutor Fernando Torres Garcia, e a gente falou muito sobre isso. A gente comentou, inclusive, eu até perguntei para ele sobre a lei orgânica, porque assim, a questão é a seguinte, na sua época, acredito, né, que a gente estava falando, o juiz não dava entrevista, não falava nada. Você pouco chegava perto de um juiz naquela época. Nós tínhamos uma restrição muito grande na lei orgânica da magistratura, que você não podia falar com ninguém, né? Recluso no seu gabinete, decidindo o que tinha que fazer. Mas, graças a Deus, né, ocorre toda a evolução, não só na sociedade, mas como também dentro da magistratura, e aí se começa a ter essa possibilidade de ver o interesse, porque nós somos prestadores de serviço para a sociedade. E se você não convive com a sociedade, como é que você irá julgar os litígios que são advindos da sociedade? Fica um pouco difícil você ter essa equidistância. Então, você tem que estar sempre atualizado, procurar ter um melhor relacionamento possível. E eu, particularmente, atendo todos os advogados para falar sobre o processo, só marcar a hora que quiser vir lá no... Isso é uma parte de umas coisas que eu sempre pergunto para os colegas, porque, na realidade, vocês decidem. É mais do que meio caminho andado. Às vezes, vocês decidem a vida das pessoas. Eu falo isso para todos os juízes, da primeira, da segunda. Eu comento, vocês decidem a vida e os negócios das pessoas. Então, quando eu falo em atender a parte, que é o interessado, né, não a pessoa, mas o advogado, até para que ele explique. A parte nós não... Quando eu falo a parte, é o advogado, né? No entender de vocês, seria o... Não, mas quando vocês atendem o advogado, é importante até porque vocês talvez até melhore a convicção de vocês na hora de uma decisão, porque você tem os autos ali, é muito frio nas coisas, o que está escrito. E eu acho que numa conversa, às vezes, até tem cara que fala para mim, não, Jacaré, às vezes, conversando com o advogado, a gente muda o modo de pensar. Porque tem duas formas de você atender o advogado. Ou eles vêm despachar memoriais no gabinete, né? Vem as duas partes, um dia vem uma, outro dia vem outra. Tem alguns que, não sei o porquê, manda vir os dois juntos, que eu acho impossível, na minha razão de verificar esse litígio, né? Mas eu prefiro que venha separadamente, cada um expõe os seus argumentos, o ponto de vista, e o que a gente pede para que esse memorial seja mais ou menos um sumário do processo. Não adianta ele transcrever na petição que ele vai apresentar como memorial e faz essa explicação lá, ficamos 10, 15 minutos lá conosco, porque vai a mesma coisa que tem no processo. Então faz um sumário, fala, ó, em tal página tem tal coisa, outra página tem tal coisa, e aí nós vamos verificar. A outra forma é a sustentação oral. Que eu acho menos eficiente. Porque, normalmente, quando a gente vai para a sessão, o voto está pronto. Então, a não ser que seja alguma coisa que chame muito a atenção, possibilitará de você retirar o processo de julgamento para reapreciar. Mas são raros os casos que isso acontece. É muito mais fácil apresentar o memorial, que aí nós vamos verificar. Até oriento os advogados, que eu tenho oportunidade, tenho filha, genro, advogados, sobrinhos, quando o processo é distribuído ao desembargador, espera uma semana, e aí marca para apresentar o memorial sucinto com esses pormenores.
espera uns 15, 20 dias, encaminha para o segundo e para o terceiro. Muito mais eficiente, porque ele irá ver, quando está examinando os autos para preparar o seu voto, o que é apresentado para essa apreciação. Porque depois que está pronto, é mais difícil de uma revisão. Então, a recomendação é essa daí. O desembargador, eu entrevistei a semana passada, inclusive deve ir pro ar no Grupo Tático de Comunicação esse final de semana, o doutor Afonso Faro está mandando um abraço para o senhor, que também foi um grande conteúdo no sentido de saber que tem um ouvidor, né, para que o ouvidor vá lá e tenta verificar o que está acontecendo. Como o senhor falou, aí existe um prazo de decisão do juiz e tudo mais. Então, assim, tem muitas coisas que a gente desenvolveu com o doutor Afonso, que foi muito interessante. Eu queria te falar o seguinte também, doutor. Eu te conheço há algum tempo já, né? Eu acho. Uns 2 minutos. E eu queria te perguntar o seguinte. Isso eu pergunto para todos também, mas eu acho que é importante, até no dia que nós vivemos atualmente hoje, que é essa evolução da comunicação. A comunicação pessoal é importante também. Eu sei que você é um cara muito articulado no sentido de na relação com seus colegas, profissionalmente e tal. O que você entende sobre isso? Bom, eu acho muito importante essa comunicação e confesso que nessa época da pandemia eu senti muita falta desse contato com os colegas, porque, quer queira que não, a nossa vida é bem isolada, né? Que você fica no seu gabinete estudando os processos, tem contato com os funcionários, os assistentes que trabalham com você e com os demais, ou eventualmente quando você vai almoçar lá com o pessoal no próprio prédio do tribunal, ou na sessão. Agora, quando teve essa parte da pandemia, cada um ficou no seu canto e só se falava por WhatsApp ou pelo processo, pelo sistema de comunicação do tribunal, que é o SAG, né? Então, esse é um isolamento. Eu não gosto disso, sempre fui bem social, tanto é que meu foco sempre foi trabalhar na associação dos magistrados, nunca aceitei cargo em corregedoria, trabalhar em assessoria de tribunal, porque o meu perfil é de união e não de tentar ver o que os outros fizerem de errado, né? Mas hoje eu já vejo de uma outra forma, que eu acho interessante, porque você tem como outro sistema de comunicar, de orientar, porque a corregedoria não é punitiva, ela é mais orientadora do que punitiva. Então, alguns detalhes que você procura demonstrar para o magistrado como é melhor levar, resolver, atender, do que você deixar de lado, né? Então, essas mudanças, mas eu sou mais favorável dessa união, gosto de estar no tribunal, gosto de encontrar com o pessoal. Hoje teve um almoço de um colega, como o Faro, que você falou agora, é candidato, dia 27, teremos eleições para o órgão especial, né? Então. O doutor Irineu Fava também, né? Vai estar nessa? Tem Fava. Tem o José Carlos Ferreira, que ele é pelo 5º, e ele concorre com a Ana Catarina, que também é pelo 5º. O Faro, a Márcia Baroni e o Irineu Fava são os 3 que concorrem para cargo de carreira. Tá. Tem essa distinção. Como você sabe, o órgão especial são 25, 10 magistrados mais antigos, 10 magistrados de carreira, todos de carreira eleitos, e os 5 que é do 5º. 2
do Ministério Público, um eleito e o outro por antiguidade, e 2 pela Ordem dos Advogados da mesma forma, um eleito e um por antiguidade. E o 25º tem alternância, ora é do Ministério Público, ora é da Ordem dos Advogados. Né? Então, esse que veremos agora, dia 27. Quando a gente fala em comunicação, e você falou de que sempre quis trabalhar na questão social dos colegas, que é importante, porque vocês lutam pelo direito de vocês, que é normal em qualquer profissão. Me conta um pouquinho da cooperativa. É uma coisa que eu nunca entendi, a cooperativa, porque também se ouve falar, pelo menos fora, se ouve falar muito pouco. O senhor está envolvido na cooperativa ainda? O que faz a cooperativa? Eu já fui presidente, já ocupei todos os cargos da Cooperativa de Créditos Magistritários. É um banco interno, nós temos carta do Banco Central para atuar como cooperativa. Ela teve início em 1984. É um modelo trazido pelo Watanabe, eu não vou falar tudo, não são o Jô Tatsumi e mais um outro japonês que trouxeram. E aí que foi criada a cooperativa. Como foi criada? Os magistrados que tiveram interesse aderiram e todos nós contribuímos para uma cota de capital mensalmente e vai aumentando. E esse dinheiro era emprestado aos magistrados mediante uma taxa de juros, né? Bem menor do que o mercado financeiro, tanto é que hoje a Magiscred, que é a nossa cooperativa, tem o consignado mais barato do Brasil, 1,29% ao mês. E ganhamos disparado do Banco do Brasil, que é o nosso maior concorrente. Agora todos participam, doutor? A maioria, 90% dos é só para dizer. Não sei, mas eu acho que são 2.500 magistrados no Estado, eu acho que 45% participam. Então, isso foi crescendo e é a maior cooperativa de uma só profissão do Brasil. E a quinta maior do estado de São Paulo, com 90 milhões de ativo financeiro, que emprestamos para os colegas e o excedente se aplica no mercado, que vai rendendo. Não é toda da cooperativa. A cooperativa tem praticamente 30%, que é o fundo dela. Os outros 70% são de juízes que aplicam lá e ela faz a administração com a replicação no sistema, no Sicob, que é o Sistema Cooperativo do Brasil. E assim funciona. E é uma forma que temos ajudado muitos colegas na necessidade de poder dar uma forma mais tranquila. Tanto é que hoje o empréstimo consignado representa 50% dos empréstimos que são feitos. Então, dificilmente um magistrado vai comprar um veículo fazendo financiamento por qualquer outro sistema financeiro, a não ser utilizando o dinheiro do consignado, que é muito mais vantajoso. Então, agora, funciona. Isso é uma ideia, isso é uma cultura japonesa, não é não? Começou com a cultura japonesa de ajuda mútua, né? Tem um nome do Japão, não sei como é mas que é o nome. também tem a rentabilidade. Que você tem um dinheiro que você... Então, hoje, salvo engano, cada um contribui para a criação desse fundo, e, salvo engano, é R$60 por mês. Mas você põe, eu ingressei quando eu vim para São Paulo, em 1985, né? Então, você põe tudo, eu acho que era 20
reais na época e vai crescendo. Então, isso forma um bolo de dinheiro que e vai rendendo para todos nós. Agora, só para quando a gente fala da cooperativa, magistrado no sentido primeira instância, segunda instância, todos ou não? Do Estado de São Paulo, é Cooperativa de Crédito Tá, Magistrado. então é primeira instância, segunda e tribunal. Tá. Todo mundo. Agora, fala um pouquinho que você foi representante de classe, da sua diretoria, que eu sei que você gosta disso também, dessa questão social aí, que era a Pamars. Você chegou só até a Pamars ou chegou na MB também? Não, fui na MB também. Então, também? nós começamos na Pamars em 1987, quando o presidente eleito foi o Regis Fernandes de Oliveira. Na época ele era juiz alçada, foi o primeiro juiz, porque até então era só desembargadores, e um fato interessante da origem da Pamage. A Pamage começou assim num velório de um colega que tinha falecido na época, e a família não tinha dinheiro para pagar o enterro. Se cotizaram e fizeram uma quantia suficiente para assim, e sobrava alguma coisa para a família, porque até que se conseguisse acertar a pensão da viúva para receber, demorava uns 3, 4 meses. E não tinha recurso para isso. Então, começou assim. E aí falei assim, bom, vamos criar uma associação para beneficente entre os colegas, né? E assim foi desenvolvendo, cada um contribuindo mensalmente, né? Formando um fundo. E depois isso foi foi aumentando, né? Crescendo, cada mais um ou outro aderia. Começou só aqui na capital, depois o pessoal do interior também, os colegas do interior começaram a aderir, e com isso foi feito e se criou no futuro, com a emancipação, alguns mais políticos conseguiram, a princípio, uma área que era da prefeitura, no Ibirapuera, na Rua Dom Diniz, que posteriormente nós viemos a comprar essa área. Quando eu estava na administração, isso já tinha, não, quando eu entrei já tinha essa na Dom Diniz, no Ibirapuera, né? Era um clube. Então tinha duas quadras de tênis, de futebol de salão, uma piscininha lá, e a turma se reunia fim de semana, porque naquela época era muito difícil o magistrado frequentar um clube, porque questão de assédio, e a lei, a LOMAN, que é a nossa legislação, né, a Lei Orgânica dos Magistrados, impedia ou dificultava que tivesse essa participação. O outro achava que não tinha nenhuma importância, frequentava, mas a maioria respeitava. Então, por isso que se desenvolveu a criação desse clube. Aí depois, em 1990, nós compramos a sede administrativa, que tem até hoje, na rua Tabatinguera. Eu participei, foi o Sérgio Rezende, que na época era o vice-presidente, eu continuava como secretário, que nós fomos procurar, e o negócio foi concretizado em 91, que era um preço bom, aí o Sérgio já era o presidente. Então, andei participando na Pamages de 87 e 89, fiz um misto em 1990 a 91 com o Regis na MB, e aí nós conseguimos ganhar a eleição para que o Regis fosse presidente da Associação dos Magistrados do Brasil. Naquela oportunidade, conseguimos alterar a sede administrativa da MB, que era no Rio, sempre foi no Rio,
E aí tinha o ministro Washington Bolívar, na oportunidade, que era o presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos cedeu uma sala provisória lá para que fosse montada a sede administrativa e depois nós alugamos umas 3 salas no edifício que era o Hotel Manhattan. Então tinha uma parte comercial, depois era o hotel. E aí começou a sede administrativa da MB para lá. Hoje já tem sede própria e tudo mais, que foi adquirida na gestão do Cláudio Baldino Maciel em 2000, 2001, não, 2002, que 2000 e 2001 eu era tesoureiro, depois passei a ser vice-presidente. E aí foi adquirido essa sede lá em Brasília. Mas, voltando um pouco para como aconteceu essa união da magistratura que continua até hoje. Antes, pertencia sempre, a maioria sempre foi os juízes ou desembargadores do Rio, que eram lá localizados. E teve um colega chamado Gilberto, que hoje é desembargador no Paraná, e idealizou em 1986 um torneio de futebol de magistrados. Convidou Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para jogar em Curitiba. Aí passaram o fim de semana jogando bola. Na época, ele era juiz da cidade de Jacarezinho, que é o lado, a margem esquerda do Rio Paranapanema, e a margem direita é a cidade de Palmitão. Convidou um colega, o Cildes, que era juiz, para que São Paulo participasse também disso daí. E aí falou, quando for para São Paulo, vou lá na Palmagem e vejo a possibilidade. Foi no fim de semana, nós estávamos lá no clube, e conversou com o Regis, e aí falou, você consegue montar um time de futebol? Eu falei, simples, eu sempre gostei de futebol, montamos, e aí nós fomos participar em Florianópolis, junto com os outros 3 estados do Sul. Começo como todo jogador de futebol, assim, meio agressivo. Às vezes tem uma diferença, vai pra cima do cara, vai filme. Não se conhece, mas... Né? E aí depois, os que são mais sociais, tudo mais, à noite tem uma confraternização, vai jantar, tudo mais. Aí senta na mesa, desculpa eu ter te chutado, aí toma uma cervejinha, alguma coisa assim, e vai conversando e começa a virar uma amizade. Tanto que é o ponto, no final do torneio, que nós perdemos, evidentemente, que eu não lembro quem foi o campeão, mas convidamos, ao ano que vem haverá o mesmo torneio, a sede será em Guarujá, onde nós temos até hoje uma colônia de férias. E aí começou. Os políticos da época, né, o presidente, o Regis, o Xavier, que era do Paraná, o Galotti, Benjamin Galotti, que foi depois ministro da STJ, e o Stefanello, que era do Sul, resolveram falar assim, bom, se nós do Sul nos unirmos, nós vamos ganhar qualquer eleição, que nós representávamos 60% da magistratura nacional. E foi o que aconteceu. Foi lançado o Regis, foi eleito em 88, assumiu em 89, e esse grupo continua na administração da MB até hoje. Eu fiquei até quando encerrou meu cargo em final de 2005, na MB, aí já estava no tribunal, ia ser dificultoso essa conciliação. Mas foi essa participação que nós tivemos e várias outras coisas aí que viajamos. Nós tínhamos um time muito bom de futebol. Eu não sei se você chegou a participar, mas teve jogo que eu me lembro, parece que o Mário Sérgio, juiz, o Roberto Maia, desembargador hoje,
jogaram em Nova York, se eu não me engano. Juntaram um time para jogar fora do país. Nova York nós não chegamos a jogar. É. A Apamages foi octacampeão de futebol society em Santiago do Chile. Fizemos excursão Estados Unidos, Costa Oeste, Estados Unidos. Teve futebol também na Califórnia. Jogamos no campo a gente fazia torneio. Era mais uma desculpa, né? Mas brincadeira. A gente ia disputar, era a Associação dos Magistrados Local, a OAB deles, né? Cada um tinha a sua denominação, o local e nós. Então fazia um triangular, né? 2 jogos para cada um e essa confraternização. Então jogamos no campo do Barcelona, no campo do Ajax, do Napoli, então sempre com essa foco de congraçamento feito entre magistrados, advogados e mais nós no Brasil com os locais. Isso hoje já nem tão não menos, mas em razão do futebol implantado na Apamages, temos até hoje esse tipo de torneio. Primeiro semestre é feito torneios regionais, nós temos o Sul, o Centro-Oeste, o Leste, o Nordeste, pelo tamanho, 8 estados, foi dividido em 2, a região Norte também. Então, dão 7 campeões de cada região que disputam no primeiro semestre. No segundo semestre tem esse mesmo torneio e aí ingressa o estado que recepciona, que faz esse torneio. Então ficam duas chaves, né, de 4 e é feito a final. E até hoje continua esse mesmo e a forma de congraçamento. E tem aquele outro, né? Como eu, por exemplo, dos iniciantes. Aí você começa a ficar um pouco velho, então você cria uma categoria. Então, os másters. Deixa eu te interromper aqui, que nós temos 5 minutos agora para a gente conversar. E eu vou ter que te interromper. O que eu enxergo aí que é importante, o que você comentou, toda essa história, é mais a integração, né, doutor? Que é importante, de todos os juízes, inclusive troca, queira ou não queira, acaba falando de trabalho e troca figurinha em algumas coisas. E as amizades se perduram até hoje. Assim, eu queria te perguntar muito rápido, nós temos 5 minutos só, para que você comentasse qual é a função hoje, a sua função hoje, literalmente, que é 2024 e 2025, presidente da seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça. Qual que é a função de ser o responsável hoje dessa área? Bom, tem 3 funções primordiais. Uma é a parte administrativa, né? O direito privado tem hoje 190 desembargadores, e o que nós dizemos que é o segundo maior tribunal do Brasil, porque o primeiro é o Tribunal de Justiça de São Paulo, e o segundo vem ser a seção de direito privado, depois é o Estado do Rio de Janeiro. E também temos 45 juízes substitutos de segundo grau que atuam conosco. No total, são 235 magistrados. A função é administrar a distribuição dos recursos que entram. Está entrando uma média de 8.000 recursos por semana e tem dado um impacto semanal para cada componente, juiz ou substituto, de mais ou menos 80% processos semanais ou mais de 350 a 360 por mês para ele atuar. Então, se eu se dividir 80 por 5 dias que é da semana, você vê a quantidade de processos que se tem que apreciar semanalmente. É bem puxado, é extasiante e é complexo. E aí nós temos que fazer a administração disso. Então, evidentemente, tem uma série de problemas, por exemplo, sai de férias, todo mundo tem direito a férias, ou fica doente. E como é que você faz para compor? Porque alguns julgamentos são feitos em 5
em 7 de magistrados. Então, tem que se manter sempre uma Câmara com 5 componentes para poder ter o julgamento estendido, quando há uma divergência. Sempre quando está 2-1, normalmente nas apelações tem que ter mais um, então precisa ter sempre 5. Então, administrar para que isso mantenha coeso e é complicado. Mas funciona, para mim, essa parte mais tranquila. O que é mais difícil é a competência de julgamento que nós temos, que a gente chama, é denominada de Câmara Especial. Câmara Especial julga menores infratores, toda a parte de conflitos de competência entre julgamentos de juízes, mais a parte de medicamentos de difícil acesso à população, que normalmente deve ser custeado pelas prefeituras ou pelo Estado, e também tem uma parte de menor com dificuldade de entendimento, alguma excepcionalidade, que é necessário um professor para que dê o apoio, porque um professor só não tem condições. Então, normalmente, se coloca 4 crianças com essa dificuldade e põe mais um professor para ajudar nessa situação. Temos uma outra matéria que é difícil também, que é a locação social. No estado, na capital, nós não temos problema, mas em algumas cidades temos essa dificuldade, como mulheres que têm violência doméstica, têm que fugir de casa, e com os filhos, e onde vai? Então, a princípio, o município acolhe e põe um lugar para elas viverem. Só que isso tem um custo e quanto mais rápido elas saiam do local, isso economiza. Então, quando isso não acontece, a nossa necessidade de intervenção para determinar e regularizar isso daí. Agora, o menor infrator é o pior que nós temos, na minha concepção, que eu não gosto da matéria de violência, né, da parte criminal, tanto é que desde junho de 85 que eu não participava do crime e agora estou participando. Crianças que fazem tráfico entorpecente, a orientação que eu dei para o gabinete, que tem 6 juízes que trabalham comigo, como é que vão decidir? Falei, a mãe, vê o depoimento da mãe. O que ela diz é o que nós vamos fazer. Então, de meados de janeiro até o final de abril, apenas uma mãe disse que queria o filho em liberdade, que ela ia mudar daqui de São Paulo, ia para outro estado, e ela tiraria ele desse tipo de ambiente. A tua internet está dando começou a dar uma travadinha. Deixa eu te fazer a última pergunta, por causa do horário, e a gente vai voltar. Então, nós temos esse é um dos maiores problemas que a gente tem, e fora outros casos de criança com 12 anos. Será que é um problema? A internet está travando agora. Deixa eu fazer, eu vou ter que encerrar por causa do horário, mas deixa eu fazer a última pergunta rapidinho e eu vou encerrar literalmente. Para quem que o doutor Heraldo de Oliveira Silva, que é hoje atualmente presidente da seção de direito privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, entrega o cartão de visita? Para quem entrego? Não só para uma pessoa, entrego para minha família, porque conviver precisa ter paciência. Você, a maioria do tempo, é o ausente, porque você se dedica à profissão e não tem jeito. Muitas vezes
eles são colocados em segundo plano, a maioria das vezes, até dizer assim. E as minhas filhas, até uma vez que eu tive que ir no colégio, e como que é, não? Eles conversando, falaram, meu pai está sempre vendo o processo numa salinha lá, elas tinham 5, 6 anos, falando para a professora. Isso mexeu e me fez com que eu tentasse mudar bastante para ficar o mais tempo possível com elas, mas nem sempre é possível. Então, quando elas estavam em casa, eu procurava manter esse contato dessa forma. Mas eu daria o cartão a eles que têm a paciência de me aturar todos os anos. Doutor Heraldo, nós vamos, se você me permitir, em algum outro dia eu quero tomar o seu tempo, porque eu também quero falar do seu hobby, porque a maioria tem hobby. Eu sei que você gosta de pesca esportiva, que você é um apreciador de vinhos e viagens. É legal a gente falar sobre isso, porque também não deixa de ser uma cultura de ensinamento. A gente acaba aprendendo muita coisa com isso. E eu queria agradecer ter tomado o seu tempo, que foi muito importante. A gente só não fala mais por causa que nós estamos no nosso horário da televisão e eu vou ter que encerrar. Eu quero te mandar um abraço. A Karina mandou um abraço para nós aqui, acabou de mandar mensagem. Doutora Luciana, advogada do direito médico lá de Salvador também, acabou de mandar um abraço para a gente aqui. O pessoal do Cerveja Lenta, que é podcast famoso aí, tá mandando um abraço pra gente. A gente tem bastante gente assistindo aí. Eu quero te agradecer, viu, doutor? Sinta-se abraçado aí em algum outro momento. Márcio da Fonseca, que é advogado, ele é conselheiro do portal do Cartão de Visita News R7, tá com a gente também aí. Acabou de entrar, mandar um abraço pra gente aí. Tá bom, doutor? Obrigado. Disposição, quando precisar, estamos aí. Eu quero contar comigo. Que o senhor faça um contato com o nosso presidente da Câmara Criminal para a gente bater um papo, para ele contar um pouco da vida dele aqui. Eu sei que ele já foi da Vara da Infância, eu fui curador especial, cargo de confiança há muito tempo lá, a gente entende um pouquinho. Obrigado. Ok. Tá? Grande abraço, boa noite. Fica com Deus, doutor. Boa noite a todos obrigado. que nos estão assistindo. Obrigado. Também. Tchau. Eu que agradeço a todos aí. Tchau, tchau. Cartão de Visita News. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas.